Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver a temoia, doce, saborosa e nutritiva, considerada a fruta dos deuses, tem mercado promissor e vem caindo no gosto do consumidor. São Paulo é o maior produtor da fruta no Brasil. Com mais a temoia no mercado, o preço do produto caiu. Demanda baixa de etanol na pandemia do novo coronavírus muda planos do setor. Produção de açúcar ganha força com a crise. E para estimular concorrência, o governo pode liberar venda do etanol das usinas direto para postos de combustíveis. Com essa redução na demanda, as usinas tiveram que readequar a produção. E você vai ver também. 3 nuvens de gafanhotos, 2 na Argentina e 1 no Paraguai, deixam o sul do Brasil em alerta. O Brasil tem mais de 4.700 marcas de cachaça e aguardente e quase 1.100 produtores registrados. Ela é considerada a fruta dos deuses, milenar, apreciada desde o tempo do Império Inca, é exótica, doce e suculenta. São Paulo é o maior produtor do Brasil. A temoia é uma espécie de prima da fruta do conde. Surgiu do cruzamento da pinha com xerimônia, conhecida como manjar dos deuses. O sabor é divino, lembra morango, abacaxi, banana, manga, pera. Quem vê o William no trator da fazenda ou experimentando a temoia da plantação, nem imagina o que ele passou para chegar até aqui. Tudo começou no ano 2000 neste terreno em Pardinho, a 198 quilômetros de São Paulo. O primeiro desafio foi preparar o solo, que durante anos serviu como pasto. Em seguida chegaram as primeiras 500 mudas de atemoia, vindas direto de São Bento do Sul. Agora é hora de perfurar o solo e começar o plantio. Devagar as mudas crescem e tomam forma, mudando a paisagem da fazenda. Quando as árvores crescem, vem a surpresa, uma poda drástica nos galhos. Em seguida, começa a fase de adubação, aplicação de defensivos agrícolas adequados e controle de pragas. Depois de 5 anos de trabalho, um sobrevoo mostra como ficou a fazenda. Todo esse período foi necessário para começar a produzir a primeira fruta. Esse preparo da terra e preparo da cultura é muito importante. Todo ano você tem que adubar, todo ano você tem que eliminar as pragas, você tem que pulverizar muito, a cada 10 dias uma pulverização, tanto de fertilizantes quanto pulverização contra antracnose, contra mosca da fruta, contra brocas e outros patógenos da plantação. Então foram investimentos muito altos de trator, de roçadeira, óleo diesel, uma quantidade absurda que se gasta. Então o investimento não é pouco para quem começa do zero e não tem uma retaguarda para fazê-lo. Hoje a Fazenda Paraizinho tem 2.500 pés de atemoia espalhados em 9 hectares. A colheita segue até o fim de julho. Os pés carregados da fruta indicam que a safra este ano promete recorde, 120 toneladas. O estado de São Paulo é responsável por 40% da produção nacional da fruta. O fato de nós estarmos quase a 1.000 metros de altura aqui no Altiplano Paulista, em Pardinho, ajuda muito a produção de qualquer fruta. Nós temos frutas mais doces, não é à toa que a nossa atemoia Thompson aqui, ela sempre está liderando o índice BRICS, né, de doçura entre as atemoias produzidas no Brasil. É uma fruta muito doce, muito saborosa, e aquela névoa, aquela neblina que nós recebemos toda manhã, mesmo em tempos de seca, ajuda a fazer uma irrigação natural que é muito benéfico para ela.
80% da produção nacional de atemoia é exportada para países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. Mas por causa do coronavírus e da escassez de voos, cerca de 5 mil toneladas da fruta vão ser comercializadas aqui no Brasil. Na distribuidora de alimentos, o movimento não para. Além de dezenas de tipos de frutas, a central vai receber este ano 400 toneladas de atemoia, que serão distribuídos em mais de 90 pontos de vendas na Grande São Paulo e abastecer as maiores redes varejistas do país. O produtor rural, ele precisa escoar a produção dele. Então, tem momentos que a matemática importa menos do que a continuidade da parceria e do processo como um todo. A atemoia é uma fruta híbrida produzida intencionalmente a partir do cruzamento entre a fruta do conde e a cherimoia e faz parte da família das anonáceas. Ela tem vários nutrientes, é uma fruta bem energética, a gente pode utilizar ela para pessoas que praticam atividade física como um repositor energético e também como um repositor de nutrientes, tá? Ela é rica em fibras, que auxiliam aí na digestão, no funcionamento do intestino. Também ela tem alto índice de potássio. Esse potássio também auxilia para pessoas que fazem atividade física, também na saúde cardiovascular, tá? É uma fruta rica em vitaminas, vitamina C, vitamina B2, vitamina B1, que também auxilia aí em toda a saúde da população. A gente pode utilizar a casca, né, a semente, elas também são ricas em nutrientes, em antioxidantes. Com mais atemoia no mercado, o preço do produto caiu. Neste supermercado, o quilo da fruta chegou a custar R$ 25. Agora, custa R$ 7,99. Pode comer a polpa, também pode fazer suco, fazer bolo, tá? Você pode fazer diversas coisas com ela. Ela é semelhante à fruta do conde, né? Ela é semelhante e ela é tão saborosa quanto. A venda de atemoia surpreendeu até o supermercado. Toda vez que entra nesse momento de safra, a gente busca trabalhar com margem menor para que ela venda mais mesmo, né? Que é o momento dela. Para a gente ver que nesse último mês a gente já vai ter um crescimento de uns 30%, é sinal que está dando certo, né? Mas ainda é preciso deixar a atemoia mais conhecida. As imagens deixam claro que, à primeira vista, ela é fácil de ser confundida com a pinha. Eu não conheço como atemoia, não. Conheço como fruta do conde e pinha. Essa aí o senhor não conhece? Não, aprendi agora. Muito obrigado. Agora que seu Nelson aprendeu a reconhecer visualmente uma atemoia, é preciso dar dicas do que fazer com a fruta. Por isso, fomos até a cozinha do chefe Renato Chiantelli e levamos algumas atemoias. A atemoia ela tem uma polpa muito delicada e um sabor bem adocicado. Então combina bem com várias preparações doces, com pudim, sucos, compotas, sorvetes e o que mais a imaginação da gente permitir. Com experiência e criatividade, o chefe decidiu fazer uma panna cotta de atemoia, um típico pudim italiano. Para isso, separou 2 atemoias, 800 gramas de creme de leite fresco, 200 ml de leite integral, 100 gramas de açúcar refinado, 12 gramas de gelatina incolor sem sabor, manteiga sem sal para untar e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Para fazer a calda, ele usou 2 atemoias, 125 gramas de açúcar refinado, 350 ml de água e corante alimentício para dar coloração. Começamos pela calda. Depois de descascar a atemoia, todos os ingredientes vão para a panela em fogo médio por 8 minutos. A fruta amolece ainda mais e fica mais fácil tirar as sementes. Depois é a vez da panna cotta. É preciso peneirar a atemoia para separar as sementes. Depois, a fruta vai para o liquidificador junto com o creme de leite e o leite. Em seguida, tudo vai para o fogo. Depois é preciso adicionar açúcar, baunilha e gelatina hidratada.
Todo o processo dura cerca de 4 minutos no fogo baixo. A ideia é só amornar. Por fim, basta colocar no recipiente tudo por 12 horas na geladeira. Quem sai primeiro é a calda. Depois é a vez da panna cotta. Com todo cuidado, ele tira o doce da embalagem. Agora faltam as caldas, que são colocadas suavemente. Depois de todo esse trabalho, aí está a panna cotta de Atemoia, e que só de ver já dá água na boca. Saborosa, delicada e muito bonita. Você vai ver ainda nesta edição: pandemia do coronavírus reduz mobilidade, estaciona a venda de etanol e acelera a produção de açúcar. E a seguir, as notícias do campo da semana. A colheita de algodão segue em Mato Grosso do Sul e deve ir até o início de setembro. Nós voltamos já já. Confira agora as principais notícias do campo. Manga em direção à Federação. 3 nuvens de gafanhotos, 2 na Argentina e 1 no Paraguai, deixam o sul do Brasil em alerta. 70 aviões agrícolas estão de prontidão para combate aos insetos. Outras 400 aeronaves podem ser acionadas. Serão utilizados produtos químicos e biológicos autorizados pelo Ministério da Agricultura. 70 delas estão posicionadas em locais estratégicos que atenderiam toda a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e também com o Uruguai, para que a gente pudesse fazer o controle se necessário. Importante frisar que produtos a serem utilizados devem ser oferecidos pelo governo, pelo Estado do Rio Grande do Sul ou pelo Ministério da Agricultura. Na Argentina, inseticidas já foram despejados a partir de sobrevoos. Em algumas áreas, o combate é feito por terra com equipamentos de pulverização. Os trajetos estão sendo monitorados. Os insetos percorrem até 150 quilômetros em um dia. Segundo técnicos, uma das nuvens com 10 quilômetros de extensão tem 400 milhões de gafanhotos, 40 milhões por quilômetro quadrado. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, uma nuvem de gafanhotos pode causar prejuízo de R$1 milhão por dia, dependendo da cultura. O Brasil tem mais de 4.700 marcas de cachaça e aguardente e quase 1.100 produtores registrados. Minas Gerais é o estado com maior produção, em seguida vem São Paulo. Os dados foram publicados no anuário A Cachaça no Brasil, divulgado pelo Ministério da Agricultura. Aqui em Santa Catarina, a entrada de bovinos e bubalinos vindos de outros estados segue suspensa por conta da febre aftosa, uma infecção viral que causa febre e aftas na boca e na pata dos animais. Mesmo com a nova instrução normativa publicada pelo Ministério da Agricultura, que permite o transporte interestadual de animais, Santa Catarina permanece com suas portas fechadas porque é o único estado do país que há 20 anos não tem registros de febre aftosa, mesmo sem vacinar seus rebanhos. Com isso, Santa Catarina tem uma legislação específica para esse tema, que não permite a entrada de animais que não sejam nativos ou criados em áreas livres da doença. Ainda assim, a Secretaria de Estado da Agricultura está analisando todas as diretrizes apresentadas no documento do governo federal. A colheita de algodão segue em Mato Grosso do Sul e deve ir até o início de setembro. O mês de junho apresentou estabilidade climática, com chuvas e temperaturas padrão para esta época do ano, o que favoreceu a intensificação da safra, principalmente na região norte e do Bolsão Sul Mato-Grossense. Segundo informativo divulgado pela Associação de Produtores de Algodão de Mato Grosso do Sul, a AMPA-Sul, a safra deste ano promete ser menor do que a do ano passado. A expectativa da produtividade deve ficar na casa das 300 arrobas por hectare. Os dados mostram ainda que 3 pontos precisam ser melhorados para a próxima colheita, como o combate a pragas, fungos e bactérias. A seguir você vai ver: venda de etanol cai e produção de açúcar bate recorde. Nós voltamos já.
isolamento social reduziu a mobilidade e provocou demanda baixa por etanol, que já enfrentava a competitividade com a queda do preço do petróleo. Resultado, de um lado, tanques de combustíveis vazios e de outro, estoques de açúcar cada vez mais cheios. A produção disparou no centro-sul do país e deve crescer 40%, com recorde de mais de 37 milhões de toneladas na temporada 2020-2021. As exportações também estão a todo vapor, com previsão de alta de 60%. As colheitadeiras trabalham 24 horas por dia. Tem sido assim desde o início de abril. Estamos em plena safra de cana-de-açúcar, um dos principais setores do agronegócio brasileiro. Para a temporada 2020-2021, a expectativa é de que sejam colhidas aproximadamente 580 milhões de toneladas na região centro-sul do país, o que corresponde a 92% da produção nacional. A produtividade média esperada é de 75 toneladas por hectare. Um levantamento da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar mostra que até a primeira quinzena de junho, 186 milhões de toneladas já foram processadas, volume 8% maior que no mesmo período da safra passada. Apesar desses bons números vindos do campo, o setor vivencia um cenário de incertezas. No início do ano, o mercado acenava com bons preços tanto para o etanol quanto para o açúcar, mas essa situação mudou rapidamente. Em março, o preço do barril do petróleo começou a cair e, com a gasolina mais barata, os consumidores optaram por ela em vez do etanol para abastecer os carros. Na sequência, a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social derrubaram a circulação de veículos e o consumo de combustíveis. Com essa redução na demanda, as usinas tiveram que readequar a produção. Estamos na cidade de Macatuba, no interior paulista, em uma das 253 unidades produtoras que estão em operação nesta safra na região Centro-Sul. Há 74 anos no mercado, esta usina tem uma planta industrial que comporta tanto a produção de etanol como a de açúcar. Mas nos últimos 2 anos vinha priorizando o combustível. A mudança teve que ser feita pouco antes do início da colheita. Havia uma coincidência que facilitou essa decisão, que é um déficit de produção do ano passado, dado que o país vinha há 2 anos enxugando essa produção no mercado internacional, havia um déficit. Esse déficit variava de 4, 5 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas, depende das variações de produção dos outros países. Então havia uma janela importante de exportação de açúcar. Então nós viramos a chave em março, não tínhamos ainda iniciado a produção. A nossa produção ela iniciou no começo de abril, então foi para a gente importante essa possibilidade de virar. Em usinas com essa característica, o maquinário passa por manutenção constante. Por isso, não há dificuldade para transitar de um tipo de produção para outro. A maior adaptação fica por conta dos insumos utilizados. Dado a pandemia, dada a paralisação, nós nos preocupamos muito que isso poderia impactar nos suprimentos. Houve essa preocupação no início, nós rastreamos, aí não foi uma paralisação logística, né? Então a gente conseguiu, achamos que ia ter problema de insumos, não ocorreu. Outra preocupação era com a produtividade. No início da safra, a quantidade de sacarose presente na cana-de-açúcar costuma ser menor. Ela vai aumentando com o passar dos meses, com o clima mais frio e os períodos de seca. Mas neste ano, as condições climáticas ajudaram. O início de safra foi um início que foi seco e trouxe para a gente uma oportunidade, que a gente conseguiu já uma produção de açúcar maior no início, o que é raro, porque normalmente você tem o início de safra chuvoso, você faz mais etanol no começo, mais etanol no fim, mais açúcar no meio. Essa safra possibilitou dessa forma. Esta unidade trabalha hoje com 52% da produção destinada ao açúcar e 48% ao etanol.
O levantamento da Única mostra que do início da safra até a primeira quinzena de junho, a produção de açúcar na região Centro-Sul chegou a 10 milhões e meio de toneladas, 57% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram produzidas 6 milhões e 700 mil toneladas. Essa safra pode voltar aos patamares de açúcar de 3 anos atrás. Na safra passada, nós produzimos 26,5 milhões de toneladas de açúcar e tudo indica que essa daqui poderá superar 36,5 milhões. Nós temos filas e filas de navios em portos, também as exportações por contêineres cresceram muito, então, de fato, o açúcar está tendo liquidez, está tendo logística, podemos até ter algum problema de embarque em porto, mas não por conta da pandemia. Dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estimam que de todo o açúcar que vai ser produzido ao longo desta safra, 80% já foram vendidos para exportação ainda no início do ano, por meio dos chamados contratos futuros. Mais uma vez, é o caso desta usina. Por aqui, as negociações começaram em dezembro e, em fevereiro, toda a produção de açúcar já estava vendida, aproveitando, inclusive, um valor mais alto do dólar. Este economista explica que o mercado futuro, ou RED, é a principal proteção em meio a oscilações de mercado, como a vivenciada agora. Saímos daquela venda quando você tem a colheita, né, e está sujeito ao preço de mercado. Então, aqueles grandes empresários do setor que conseguiram se proteger estão hoje com muita tranquilidade, porque vão entregar o preço combinado. Esses outros 20% que não conseguiram estarão sujeitos a uma nova configuração de preço. A situação é mais delicada para as usinas que não possuem mobilidade na planta industrial e só produzem etanol. Em maio, a queda na comercialização do etanol hidratado chegou a 32% em comparação a 2019. Já no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, essa redução foi de 15%. Números que refletem na estimativa para esta safra. Depois de um recorde na temporada passada, até dezembro são esperados 29 bilhões de litros de etanol, um volume 14% menor. Essas usinas que não tiveram essa capacidade de operar, eles atuam no mercado que depende muito das vendas, elas estão descapitalizadas nesse momento. Então, nós vamos ter uma consequência de menor nível de geração de riqueza a partir deles. Quando você tem uma adaptação para o açúcar, você contorna um pouco essa ausência de capital de giro. Mas quando você retoma no mercado doméstico, nas condições que nós vamos ter, o alento viria de uma recuperação de margem ali na frente. Mas tão somente isso. Serão talvez 90 a 120 dias muito desafiadores, tendo inclusive a perspectiva de até uma certa quebradeira no setor. E, infelizmente, principalmente as menores organizações que não estão em torno de uma cooperativa terão dificuldade em se manter no mercado. Se de um lado os empresários estão sendo impactados pela baixa demanda, de outros consumidores experimentam preços mais baixos nas bombas. Pelo menos por enquanto, é que não estão descartadas novas oscilações até o fim da safra. À medida que nós tivermos ainda uma grande oferta de petróleo com baixa demanda, o preço dos combustíveis não subirão. Tem que lembrar que uma parte da gasolina é composta por álcool hidratado. Consequentemente, aumentando a oferta e principalmente a demanda por gasolina, haverá também uma oferta maior e uma demanda maior pelo etanol. Enfim, é um jogo que vai ser jogado dentro de uma nova normalidade que vem pela frente. Apostar na diversificação dos produtos pode ser uma estratégia para se manter competitivo nos próximos anos. O ano passado, nós tínhamos um mercado em torno de 1 bilhão de litros por ano, no mercado não combustível. Esse ano, nesses 2 próximos meses, sinaliza um crescimento de 100% nesse mercado. Então, hoje, não é só a questão de produzir etanol para fim combustível, mas é também para higiene e para cuidado sanitário. A gente não era olhado de maneira muito otimista pelo setor econômico. Eu vejo que hoje, dado a nossa capacidade de resiliência, de suportar e de reagir perante crises assim,
torna o setor atrativo novamente para novos investimentos. Se você me perguntasse esse cenário em janeiro, eu diria para você que essa seria uma das melhores safras dos últimos anos. Se você me perguntasse isso em março, eu ia falar para você que era um caos total, um desastre total. Hoje, eu diria para você que o cenário mudou drasticamente. Não vou dizer para você que é os melhores do mundo, mas não é um cenário negativo como se imaginava. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.